Frustração. Palavra forte, não é? Você já passou por algum tipo de frustração na sua vida? Não me fale. Não me fale porque eu não quero ouvir, que eu sei que são muitas. Não há como a gente passar por essa existência sem que a gente fique frustrado, sem que você fique frustrada, sem que você fique frustrado por alguma coisa, por alguma situação, alguma realidade vivida ou mesmo uma realidade não vivida. Esse texto que a gente leu aqui agora descreve a história de uma mulher que no texto muito comum do primeiro século, nas narrativas dos escritos, não identifica esta mulher, não dá um nome a esta mulher, uma identidade a ela, mas o texto se refere à mulher como aquela que possuía uma enfermidade, um fluxo hemorrágico. E claro que a gente pode pensar a respeito desta mulher várias possibilidades, mesmo porque o texto bíblico ele é polissêmico, oferece-nos vários sentidos, mas eu quero pensar juntamente com vocês sobre as frustrações desta mulher, as frustrações dessa mulher do fluxo hemorrágico. E quais eram as frustrações que ela carregava, como ela lidou com as frustrações dela, para que a partir daí a gente consiga achar caminho de como lidar com as nossas frustrações, com os nossos dilemas no nosso dia a dia e conseguir encarar um pouco melhor esta vida. Então, vejam um pouco desse texto e vamos nos aventurar a compreender quais eram as frustrações desta mulher. Primeira frustração que eu quero destacar nesse texto, que esta mulher vive, é a frustração consigo mesma. Você já deve ter lido essa história ou ouvido acerca dessa história, e você sabe que esta mulher sofria há 12 anos de um fluxo hemorrágico, e 12 anos é muito tempo para você carregar, ter uma enfermidade consigo, era uma doença crônica, a medicina não era avançada como nos nossos dias, e portanto, mesmo assim o texto diz que ela buscou recurso em vários médicos e não foi resolvido o seu problema, ela gastou tudo que tinha, significa que ela tinha dinheiro, ou pelo menos parte, para pagar esse tratamento que ela tentou, deve ter tentado, quem sabe, e se envolveu com a medicina do momento dela, mas não resolveu nenhum tipo do problema que ela tinha. Ela era frustrada consigo mesma, por quê? Se ela tinha um fluxo hemorrágico, um fluxo contínuo, ela perde sangue. Na cultura judaica, a mulher que tem um fluxo menstrual normal já é considerada naquele período como impura. Imagine uma mulher que sofre com um tipo de mal constante, isso está sempre com ela. Imagine como que a sociedade judaica, na época, a comunidade, via esta mulher. Era mulher impura. Ser impura, segundo a lei de Levítico, ela não podia tocar em absolutamente nada, porque o que tocasse se tornava impuro. Se ela tocasse em uma pessoa, essa pessoa se tornava impura. Se ela tocasse em uma cadeira, a cadeira ficava impura. Se ela tocasse em qualquer objeto, em qualquer coisa, aquilo era considerado impuro. Então era um tipo de pessoa que outras pessoas não queriam estar perto dela, não queriam se aproximar dela. Portanto, uma frustração consigo mesma, ela não era aceita na sociedade, ela não era bem-vinda na sociedade, ela era carente de afeto, de abraço, de toque, de gente perto dela, gente próxima a ela. Ela era extremamente carente, era mulher frustrada consigo mesma pela enfermidade, por não alcançar a cura, pelos olhos de ignomínia, desprezo, que vergonha, e pela forma como os outros olhavam para ela, pela própria forma como a religião olhava para ela e não dava espaço para que ela participasse da comunidade. Ela era mulher frustrada consigo mesma, porque ela estava vivendo uma realidade pela qual ela não queria viver e, por outro lado, também ela não conseguia desvencilhar dessa realidade.
Talvez uma situação muito comum dos nossos dias. Quantas pessoas carregam um tipo de frustração, e essa frustração consigo mesmo, consigo mesma. Frustrado por um emprego que não veio, frustrado por um casamento que não chegou ainda, frustrado por um noivado que não consegue avançar para o casamento, frustrado com a família que adquiriu, frustrado com o lugar onde está, o ambiente de trabalho que frequenta, frustrado com o seu estereótipo, frustrado com a maneira de ser, de se expressar, porque não se aceita, porque tem um ponto de vista ou quer ter uma outra forma de expressão diante do mundo. Ei, estamos vivendo uma era de frustrações. Não é à toa que esse mês de setembro está se falando sobre o suicídio, e uma das razões e causas que levam as pessoas a tentarem ou até mesmo conseguirem executar a própria vida, tirar a própria vida, o suicídio, é a frustração. Frustrado consigo mesmo, frustrada consigo mesmo. E eu estou falando aqui para você, e você que está em casa, que talvez você esteja imaginando uma fase da sua vida que você carregou esse tipo de frustração. E claro que eu, estando frustrado comigo mesmo, uma outra série de coisas, várias coisas vão se apresentar a mim. Porque eu começo a ter uma baixa autoestima, porque eu sou frustrado comigo mesmo. Eu começo a ter não só uma baixa autoestima, mas com um complexo de inferioridade. E desse complexo de inferioridade, isso evolui para uma autocomiseração. Eu começo a dizer: eu não presto, eu não valho nada, eu não significo nada, eu não sou notado, não sou notada, não sou percebido, percebida, eu sou diferente de todo mundo. Por que todo mundo deu sorte na vida, eu não consegui dar sorte na vida? Por que até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus e não professam fé nenhuma evoluem, crescem e se projetam na vida, e eu que leio a Bíblia, que caminho com Deus, que oro todos os dias, olha onde eu estou, olha a maneira como eu estou. Quantas pessoas não estão carregando em si esse dilema? Frustrado consigo mesmo, baixa autoestima, complexo de inferioridade, frustração, leva à reação depressiva, a uma depressão propriamente dita, essa doença clássica na psiquiatria, que tem devastado vidas, muitas vidas. Essa mulher era mulher frustrada consigo mesma. Ela não conseguia resolver esse problema e lidava com uma sociedade que olhava para ela de modo diferente. Mas não se engane, essa não é a única frustração que esta mulher carrega aqui no texto bíblico. Essa mulher também carrega uma outra frustração. Ela é a mulher frustrada com os médicos, ou com a medicina, ou com os recursos daquela época. Porque ela gastou tudo aqui, você vai encontrar no verso de número 22, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. É o que o texto está dizendo. Era a mulher frustrada com os médicos, frustrada com a medicina. Olha, se eu estou doente, se eu tenho uma enfermidade, e se eu estou frustrado com o caminho, com a porta que poderia bater para me oferecer tratamento e cuidado, onde eu vou encontrar agora a solução? Se eu estou frustrado, se eu estou frustrada com a ideia da única coisa que daquele instante, aos olhos humanos, pode trazer para mim a solução do meu problema? Essa mulher está frustrada com os médicos, com a medicina, com o recurso da medicina da sua época, porque todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou, e nada foi resolvido. O evangelista Marcos vai descrever a piora desta mulher, mesmo buscando recurso na medicina. Ela foi frustrada porque ela buscou, objetivou que ali, em uma das portas, no caso aqui a medicina, resolveria o seu problema. E não conseguiu resolver. Tem muita gente frustrada, porque resolveu assim: não, quando eu conseguir esse objetivo da minha vida, eu vou alcançar a felicidade. Quando eu conseguir resolver esse problema, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Quando eu conseguir alcançar esse objetivo que eu tanto busco, a minha vida vai ser melhor. E aí muitos se enganam, porque a felicidade, já dizem estudiosos da mente humana, do comportamento humano, não é, na verdade, não é um lugar aonde eu chego, onde eu alcanço, um objetivo alcançado.
A felicidade é o jeito como eu caminho, é a maneira como eu caminho, é como eu me comprometo no caminho, é a maneira como eu avalio o caminho, é a maneira como eu lido com as intempéries que eu vou encontrando ao longo do caminho. Tem muita gente achando, eu vou ser feliz quando eu conseguir a casa própria. Quando eu comprar minha casa, nossa, eu vou ser feliz demais. Tem gente falando assim, eu vou ser feliz quando eu conseguir passar no concurso público, ganhar estabilidade. Outros dizem, não, eu vou ser feliz quando eu tiver um sonho, quando eu tiver um filho. Eu quero muito ter um filho, quando eu tiver um filho, aí sim, eu vou ser feliz. Outros dizem, quando eu tiver um neto. Ou seja, a lista é muito grande de objetivos, de coisas que nós estabelecemos nessa nossa forma de pensar, de idealizar o mundo e as coisas, e quando essas coisas não acontecem, ou melhor, quando elas acontecem, traz a satisfação que a gente imaginaria que isso iria trazer para nós, vem uma frustração muito grande. Talvez essa mulher imaginou assim, quando eu conseguir um médico bom, quando eu conseguir um especialista, quando eu conseguir uma pessoa que tem entendimento dessa causa, eu vou ficar boa. De repente, quando ela alcança esse objetivo, encontra um bom médico, encontra ali um especialista que poderia tratar dela, mas não resolve o problema, a frustração está com o objeto que tanto ela buscava. Um objeto que tanto você busca se torna agora algo de frustração, porque tendo alcançado, não gerou em você aquilo que você almejava, queria que isso acontecesse, gerasse em você. Frustração. Era a mulher frustrada consigo mesma, era a mulher frustrada com a medicina, com o objetivo que ela tinha para alcançar um tipo de solução, e ela era uma mulher também frustrada. Aqui no texto a gente vai encontrar isso. Era a mulher frustrada com uma religião. Sim, com a religião, sim. Era uma mulher frustrada com uma religião, porque a religião, assim como a medicina também, oferecia, talvez não a cura como a medicina, como os médicos poderiam trazer, mas essa mulher na religião talvez encontrasse acolhimento. Na religião, no grupo religioso, ela encontrasse alguém que estivesse com ela, estímulo, força, para que ela se tornasse mais determinada, ela encontrasse ali apoio. Mas na religião, pelo contrário, ela encontra muito mais gente afastando-a do que agregando, do que abraçando. Essa mulher frustrada com a religião, ela é frustrada com o grupo religioso que ela achou que poderia abraçar, porque fala de amor. Ei, quanta gente frustrada com religião e frustrada com igreja, com lideranças, com igreja local. Quanta gente que saíram das igrejas e falam assim, eu não volto nunca mais de lá. Gente que saiu doída, machucada, ferida. Gente que saiu estraçalhada por causa de problemas, de situações. Gente que saiu do universo da religião porque chegou lá imaginando, é uma comunidade do amor, as pessoas todas maduras na fé vão me acolher, vão me receber, vão cuidar de mim. Ou gente frustrada porque no momento em que precisou das pessoas, da religião, não teve apoio, não encontrou ninguém. Esta era uma mulher frustrada com a religião, ela não podia adorar, ela não podia congregar, ela não podia prestar culto no templo, ela não podia nem estar entre as pessoas olhavam para ela com o olhar atravessado, ela era um estigma na sociedade e na religião também. Era uma mulher frustrada com uma religião. Eu já encontrei tanta gente ferida, por causa da religião, por causa da igreja. Gente que quando começa a falar sobre a igreja, sobre a religião, começam a chorar, vem lágrimas nos seus olhos, dizendo, não, eu esperava uma outra reação, uma outra atitude. É bem verdade que falta maturidade dos dois lados para compreenderem o que aconteceu e continuar a jornada, porque dificuldades acontecem em relacionamentos, seja em qualquer lugar. E na igreja local, no processo religioso, não é diferente. Essa mulher carregava uma frustração com a religião, e talvez eu estou falando para pessoas que estão aqui, pessoas que estão aí nos assistindo, que estão frustradas com a religião,
frustradas com a igreja local, frustrado com uma denominação específica, frustrado com o tipo de evangelho que é apresentado, frustrado com a maneira como ler a Bíblia, frustrado com lideranças religiosas evangélicas, frustradas. Como eu disse, esse texto nos oferece possibilidade de como lidar com a nossa frustração. Até então, eu só estou listando os tipos de frustrações que essa mulher carregava com ela. A frustração consigo mesma, a frustração com os médicos, com a medicina, a frustração com a religião e outra coisa, a frustração com o modelo social. Porque o modelo social da sua época privilegiava alguns e outros não, é bem parecido com o nosso modelo social hoje, também em pleno século XXI, mas há um agravante muito maior no século I, porque o modelo social dizia o seguinte, que era impulsionado também pelo processo religioso, dizia o seguinte: essas pessoas que carregam algum tipo de deficiência física, algum tipo de problema incurável, algum tipo de mal, é porque elas não são amadas por Deus, ou porque não têm fé, ou porque elas cometeram algum tipo de pecado, igual aquela teologia dos amigos de Jó, diziam para Jó: Jó, pensa aí, Jó, aconteceu alguma coisa, não é possível, seus filhos morreram, você perdeu tudo, você está desse jeito, alguma coisa você fez, pensa aí, vai pensando que você fez. Esse mesmo tipo de teologia da comunidade lá da época de Jó, dos amigos de Jó, é a mesma teologia, é a mesma compreensão, é o mesmo entendimento que se tem no modelo social, que está inserida a comunidade judaica. Essa mulher, ela não podia estar em comunidade. Era assim que acontecia com os coxos, os aleijados, os cegos, os surdos, gente que carregava e tinha qualquer tipo de problema físico. Eles eram tidos como pessoas que não tinham a graça de Deus, elas não eram agraciadas por Deus, elas estavam lá porque Deus não as amava, e era uma compreensão que eles carregavam, os religiosos da época. O modelo social não favorecia a ela por ser mulher, não favorecia a ela por ser pobre, não favorecia a ela porque ela carregava um tipo de enfermidade, ela não tinha voz, ela não era vista, ela era invisível do ponto de vista social. Essa mulher era frustrada com um modelo social que não olhava para ela e não tinha a amparasse. Ela não tinha amparo nesse modelo vigente social aqui. Ninguém poderia ter aqui essa visão de que o modelo social favorecia acolher essa mulher, porque não acolhia de modo algum. Ela era frustrada com o modelo social, com a maneira como a sociedade era constituída, a maneira como as normas e as leis se estabeleciam, a maneira como as coisas aconteciam. Bom, 4 tipos de frustrações acho que é o suficiente, não é? Para a gente entender um pouco de como aquela mulher se sentia, entender um pouco também de como a gente se sente mulher como uma espécie de modelo, como uma espécie de arquétipo, sabe? Que a gente pode olhar para ela e perceber que ela é muito mais do que uma personagem histórica lá do passado, mas que também essa mulher, ela é uma referência de um estado existencial de muita gente que está vivendo hoje, muita gente que está aqui talvez, você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo de casa ou do trabalho, talvez você se sinta como essa mulher, frustrado, não frustrações semelhantes a ela, mas frustrações que estão te consumindo, te corroendo, tirando a tua paz. Como a gente pode vencer as frustrações? Eu vou te falar de como essa mulher conseguiu vencer as frustrações dela. E a primeira coisa que eu quero destacar, e é notável no perfil desta mulher, diante de todas as frustrações e empecilhos que ela tinha para ter a vitória sobre aquele mal, no verso de número 27 você vai encontrar o versículo dizendo assim: quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou a sua veste. Aí eu pergunto, como que alguém cheia de frustrações, que não era vista, notada, percebida, como que alguém encontra forças para ir até Jesus, almejando encontrar em Jesus a solução para o seu problema? E aí eu quero trazer para você esse ponto de reflexão sobre as frustrações que nós carregamos como uma possível solução. Não se intimide com as dificuldades que você tem diante de você. Essa mulher, ela não se intimidou com a multidão.
O texto vai dizer, o Marcos vai dizer que ela foi comprimida, ela foi entre a multidão, e a multidão ali acompanhando Jesus, e ela sendo apertada naquela multidão, mas ela não viu na multidão um empecilho, ela não viu na sua condição de ser mulher um empecilho, ela não viu na ideia de que se eu tocar, pelo menos no manto daquele homem, ele que estava ali, ele se tornaria impuro, o manto estaria impuro também. Como é que as pessoas iam reagir àquilo que eu fiz? Ela não pensa nas consequências, ela não pensa na dificuldade, ela vai rompendo barreiras, ela vai se tornando e se mostrando uma guerreira, uma mulher de fé, e ela vai invadindo aquele espaço que não é espaço permitido socialmente para ela estar, e vai buscando o seu espaço, achando o seu lugar, buscando o seu direito, lutando com as ferramentas e as armas que ela tem que lutar para alcançar o seu objetivo. Ela vai buscar a sua solução. Ela poderia estar curvada, com o olhar para baixo, ela poderia estar dizendo assim: coitada de mim, miserável que sou. Ela podia se render a um ostracismo, sabe? Ela poderia se fechar como uma ostra e pensar: eu quero agora é morrer, porque para mim a solução é a morte. Mas não. A gente encontra um perfil diferente, a gente encontra uma mulher que levanta, que ergue, que anda, que tenta driblar a multidão, que tenta chegar lá até Jesus, que tenta conversar talvez com um, com o outro, até chegar em Jesus. Ela é guiada por uma fé. Se eu simplesmente tocar. Tudo bem que a gente pode entender essa fé como uma fé mágica. Ela imagina assim: se eu tocar, sabe, nas vestes dele, se eu tocar ali, eu vou ficar curada. Mas mesmo essa compreensão não madura ainda, não formulada, não sistematizada ainda como uma doutrina para ela, mas ela entende que se ela chegar ali e tocar em algo que está com Jesus, em Jesus, ela fica curada. Existe cura para a frustração? Existe. E aqui está mostrando uma dessas curas. Não se intimidar com o problema que você está enfrentando. Não se sentir diminuído, diminuída. Não ficar lamentando, mas partir, ergue a cabeça, levanta, sabe, essa cabeça e vai andando e vai buscando o seu lugar, o seu espaço, o seu caminho. Aí muitos falam: não, é porque eu sou pobre, eu sou negro, preto, eu sou periférico, eu sou nordestino, eu sou índio, ou eu sou tudo que é estigma social, minoria. Então eu vou ficar aqui no meu canto mesmo, porque não tem espaço para mim. Não, ela luta para achar o espaço dela. Ela luta por direitos, ela luta por conquistas, ela vai, ela se envolve, ela busca, ela não se mostra mulher fraca, fragilizada, o texto descreve, por conta da enfermidade, mas não fragilizada na sua fé, não fragilizada na sua maneira de ver o mundo, não fragilizada na sua compreensão de Deus. Tem muita gente fragilizada no corpo, mas o pior é quando está fragilizada na fé. Não tem mais fé que pode mudar a realidade que você está vivendo. Eu estou frustrado nisso. Sim, você vai lamentar a frustração que você está vivendo, ou você vai buscar solução para essa frustração? É uma decisão sua, é uma decisão que eu tenho que tomar. E infelizmente muitos ficam parados e não tem a atitude dessa mulher. Ela não se intimidou com a multidão, ela não focou nos obstáculos, nas dificuldades, ela foi com toda a sua garra e sua força buscar aquilo que pelos olhos da fé ela já tinha visto, a cura dela. Se tão somente eu tocar no vestido dele, eu vou ficar curada. Ela contemplou o milagre antes de que o milagre acontecesse. Isso é uma fé extraordinária. Contemple o milagre na sua vida. Veja o milagre na sua vida. Mas quando eu falo em ver o milagre, eu não falo de você usar palavras como frases de efeito, e a partir dessas palavras eu determino, eu repreendo, sabe, essas coisas que a gente foi ensinado a usar para manipular, ou tentar manipular o divino, ou cutucar Deus para ele vir em nosso favor. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando para você. Não. Eu estou falando para você a respeito de uma fé
que te motiva, que te põe de pé, que ergue a sua cabeça, é uma fé que te faz firmar os passos, é uma fé que te faz vencer barreiras, é uma fé visionária, é uma fé que contempla o milagre antes que ele aconteça. Então, contemple a restauração do teu casamento, contemple o emprego que não chegou ainda, contemple a mudança na sua vida, no seu caráter, na sua estrutura de vida, contemple aquilo que você entende hoje como algo frustrado em você, porque vem sim a solução. Em Jesus está a solução. Quando eu decido, eu levanto e eu vou lá. Eu vou ao encontro. Uma segunda coisa que eu quero destacar como possibilidade de vencer a frustração, aqui no texto dessa mulher, é que essa mulher, no verso de número 28, isso fica muito evidente, essa mulher, ela acreditou ser possível a cura. Olha o que diz o verso 28, veja comigo. Porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. Ela acreditou ser possível a cura. Como assim? Ele não é médico. Eu já fui nos médicos, os médicos não resolveram. Falam que ele é o Messias, mas não sabe se ainda se ele é o Messias. A gente não sabe se as curas que são ditas sobre ele, se é verdade. Não, ela não fica pensando sobre isso, eu imagino. Ela acreditou ser possível o milagre. Ei, se você não acreditar, se você não crer que você consegue vencer e superar esse momento que você está vivendo, entendendo ele como frustração ou qualquer uma outra realidade que te causa dor, se você não acreditar que isso é possível, você vai continuar do jeito que você está, da maneira que você está, e não vai existir solução para você a não ser definhar e ficar rodando em círculos e ficar ali se envolvendo cada vez mais em pensamentos de fragilidade. Eu não posso, não dá, não consigo. Essa mulher, ela acreditou ser possível a cura. Ela não ficou de cá dizendo, orem por mim. Ela não ficou de cá dizendo, eu creio. Ela não ficou de cá, eu determino. Ela não ficou de cá, eu repreendo toda enfermidade. Ela não ficou de cá esperando um guru evangélico religioso passar um óleo na testa dela. Não, ela foi. Ela foi. Ela foi. E chegando lá, você já sabe o resultado. Ela foi curada. E muito mais do que ser curada, ela foi curada e Jesus procurou entre todos que estavam na multidão. Os discípulos acharam aquele negócio meio estranho, como é que tanta gente apertando Jesus, ele procura para uma pessoa específica, e ele diz, não, essa é diferente, porque de mim saiu virtude. E o mais interessante de tudo é que essa mulher se mostra uma guerreira, fé, ela se levanta, mesmo sabendo que pode existir, e possivelmente teria, retaliação pelo que ela fez. Ela se manifesta. O verso 33, no finalzinho, vai dizer, e disse-lhe toda a verdade. Ela foi contar como ela fez e como ela tocou nas vestes de Jesus. Como que chegou ali. E aí Jesus, agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. Preste atenção nisso. Jesus redireciona agora uma fé de uma compreensão mágica da mulher, agora em uma fé na pessoalidade de Jesus, porque Jesus se aproxima dela, o que era uma ideia de uma fé mágica, se eu for lá eu fico curada, Jesus agora se apresenta a ela, conversa com ela, e ela agora não recebe somente o milagre e a bênção, ela recebe o olhar de Jesus, ela recebe a atenção de Jesus, ela recebe ali o amor de Jesus, ela agora tem a fala de Jesus sobre o que aconteceu. E que fala é essa? Filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz, ser curada desta tua aflição. Essa expressão filha que Jesus usa, os estudiosos vão dizer que essa expressão aqui no texto bíblico, na sua terminologia original, lá no texto grego, nos dá a ideia da compreensão de que ela é filha de Abraão, filha de Deus, filha da promessa, porque por conta da sua enfermidade, ela não era considerada como filha da promessa, nem filha de Abraão, nem filha de Deus, e Jesus a chama de filha. Filha,
a tua fé te salvou. Uma outra e última possibilidade que a gente vai encontrar nesta mulher aqui, e eu quero te chamar muita atenção esse ponto que abordo agora, para vencer as frustrações. Essa mulher, ela rompeu o silêncio, ela testemunhou. Quantas noites talvez essa mulher gemeu sozinha? Quantas noites esta mulher aqui, conversando consigo mesma? Quantas vezes essa mulher derramou lágrimas? Mas aqui o texto mostra no verso de número 33 assim: mas a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse toda a verdade. Esta mulher agora rompeu o silêncio e ela testemunhou o que aconteceu com ela. Tem muita gente sofrendo e vai continuar sofrendo, me perdoe dizer isso, porque se cala, se emudece, não compartilha, não busca ajuda de ninguém, e quer que o outro tenha uma lâmpada, aquela bola de cristal, né? Que a gente costuma ver nas produções cinematográficas, nos filmes aí, que você consegue visualizar a realidade do outro através dessa bola. Esta mulher aqui, ela rompe o silêncio, ela se manifesta, ela se mostra, ela se revela. Se você está sofrendo e não se revelar, ninguém vai saber que você está sofrendo. Se você está sofrendo, está frustrada, e não se manifestar, não se revelar, você não vai encontrar a ajuda que você precisa para vencer as dificuldades. Se você não romper com o silêncio, se você não testemunhar, mesmo com medo do que as pessoas vão dizer, como essa mulher, mesmo trêmula com o que vai acontecer consigo mesma, mas ela rompe o silêncio, ela testemunha, ela se manifesta, ela se mostra. Talvez a cura que você busca, essa cura que você precisa, seja a cura que virá quando você romper o silêncio, quando você falar da sua frustração. Tem gente que está frustrado por algo da infância, lá de 5 anos, 15 anos de idade. Segundo o entendimento do psicanalista Sigmund Freud, ele vai dizer que o inconsciente não tem passado nem tem futuro, ele só tem presente. O que significa pensar que eu posso estar com 40 anos hoje de idade e ter uma frustração de 5 anos. No meu inconsciente, não importa se eu tenho 40 ou se eu tenho 5. Se a frustração não foi superada, ela é viva, latente em mim com 40 anos. Por isso que há necessidade muito grande de terapia, de falar. Por isso que a necessidade de não se ter recalques, guardar ali o lixo embaixo do tapete, as emoções, frustrações e as neuroses guardadas ali, mas buscar um tratamento sobre isso. O falar é um grande passo, o manifestar é um grande passo, falar sobre a sua dor é um grande passo, falar sobre a sua frustração é um grande passo, falar sobre o que você está se sentindo, como você se sente é um grande passo. Essa mulher ela rompe o silêncio e ela testemunha. Nós estamos conversando sobre as frustrações da mulher do fluxo hemorrágico. Mas quais são as suas frustrações? Nós falamos sobre 3 possibilidades que a mulher encontrou para vencer as frustrações. Ela não se intimidou com a multidão, ela focou nos obstáculos ali e venceu os obstáculos. Ela acreditou ser possível a cura e ela rompeu o silêncio, ela começou a testemunhar, ela testemunhou. 3 possibilidades que ajudaram esta mulher a vencer as frustrações que ela carregava com ela. Talvez essas 3 possibilidades que serviram para esta mulher possam servir para você. Para você que está ouvindo a gente agora. Para você que está aí sentado, você que está aí sentada. Que à medida que a gente está conversando, você está pensando na sua vida, passando como um filme diante de você e falando é verdade, tem razão, é isso mesmo, eu preciso mudar. E eu quero te informar que o mais importante não é o que eu ouço, o mais importante é o que eu decido a partir do que eu ouço. Você pode decidir algo a partir do que você ouviu aqui, você pode decidir mudar a sua realidade.
Você pode decidir transformar a sua realidade. Está em você, caminhando até Jesus, tendo o olhar de Jesus em você, sobre você. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Eu não sei os dilemas que você tem enfrentado, eu não sei as frustrações que você já viveu ou que está vivendo, eu não sei o que te faz chorar quando você está sozinho, quando você está sozinha, eu não sei o que está tirando o teu sono à noite, não sei, mas eu sei que se Deus nos permitiu falar sobre este tema hoje, é porque você estava precisando ouvir. É porque você estava precisando de tratamento. É porque você está precisando de algo que te levante, que te motive. E a palavra de Deus é extraordinária. Ela faz isso de uma forma maravilhosa. Nos coloca pelo avesso, nos revela coisas que a gente nem imaginava pensar, ver, ouvir. Feche os teus olhos. Ore comigo, você que está aqui, você que está nos assistindo também. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça, força, para enfrentarmos as dificuldades da vida. A vida é cheia de dificuldades, percalços acontecem. O caminho que a gente está trilhando não é um caminho que a gente não vai ter obstáculos. Teremos sim. Um poeta espanhol chamado Antônio Machado, ele tem uma frase que ele diz assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Continuar caminhando. Mesmo que, segundo Carlos Drummond de Andrade, você encontre pedras no meio do caminho, continue caminhando, trilhando esse caminho. Deus, a palavra que nós lemos, nos mostrou uma mulher que carregava pelo menos 4 tipos de frustrações com ela. Só que o texto também nos mostra essa mulher, uma guerreira, uma mulher cheia de fé, visionária, uma mulher que não se entregou às frustrações, mas que buscou a solução e, mais do que tudo, ela encontrou a solução e teve a sua vida, a sua realidade mudada. Deus, quantas pessoas ouviram essa mensagem, essa palavra nessa noite? E quantas ouvirão depois, em horários, em momentos, em épocas, em anos diferentes? Quantas pessoas, Senhor, nesta hora, ao ouvir sobre esta palavra, começaram a pensar sobre si mesmos, sobre si mesmas, e olhar aquilo que precisa ser trabalhado em cada um. Deus, nesta hora, ajuda o meu amigo, a minha amiga, ajuda cada um de nós a vencer as dificuldades, vencer todo tipo de mal. Como esta mulher que alcançou a vitória, nós queremos alcançar a vitória sobre todas as frustrações que nós carregamos, Pai. Gente frustrada consigo mesma, gente frustrada com algo específico que não foi alcançado, como aquela mulher era frustrada com os médicos, gente frustrada com a sociedade, com a família, com a igreja, com a religião. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas pessoas, vai ministrando cura para as almas feridas, vai trabalhando nos corações que precisam ser trabalhados agora, trazendo força, coragem, ânimo, determinação. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo.